Fala galera, beleza? Tô aqui com o Luciano, conhecido como Luciano Coelho, ex-atleta, divisão de base. Vai contar um pouco da história dele aqui pra vocês. E agora eu vou fazer 10 perguntas aqui pra Coelho, sobre a divisão de base do Bahia na época que ele jogou. Como começou sua história na divisão de base do Bahia? Uma história muito interessante. Rodrigues, lateral esquerdo do Cruzeiro, né? Chegou no Conde, ele é condense, e me viu jogando futebol lá no Conde, onde é a terra dele. Eu estava com 16 anos e ele me viu um potencial e me convidou para jogar no Cruzeiro. Só que eu tinha perdido meu pai aos 11 anos. Tinha um rapaz que era dono do clube lá, e eu disse a ele, olha, eu tenho que conversar com ele para a gente ver como é que vai fazer. E aí fomos até lá. Por falta de sorte minha, ou coisa do destino, tinha outro conterrâneo lá, que na época era prefeito de Dias d'Ávila. Naquela época o prefeito de Dias d'Ávila era colocado, não existia coisa. E ele disse o seguinte, olha, isso que o Cruzeiro oferece, o Bahia tem tudo isso hoje, e nós somos, ele disse que era conselheiro do Bahia. Resumindo, o Rodrigues disse, olha, pela sua idade, você está com 16 anos, é melhor você ficar por aqui mesmo, já que o Bahia tem toda essa condição. E resumindo, quando cheguei aqui, fomos direto na Carlos Gomes. Quando chegou lá, Newton Mota, disse que nem conhecia ele. Mas por eu ter vindo do interior, vamos lá para a Fazendinha, que você vai, que na época já era fazendão. Aí fiquei lá junto com Maílson, Charles, João Marcelo, aquela turma. Zé Carlos, né? Fiquei hospedado lá durante uma semana, fazendo teste. E passei, voltei para casa, peguei minha documentação e disputei o Campeonato Baiano de 85. Aí a juventude, né, e a inexperiência, eu no quarto, quinto jogo, chegou Marcelo Jorge. Aí eu, com pouca experiência, perdi a posição e terminei me chateando, voltando para o interior. Qual foi o momento mais marcante que você viveu vestindo a camisa do Bahia? Olha, todos marcantes, né? Inicialmente, você imagine, você é um menino do interior, naquela época, sair do Conde para vir jogar no Bahia. Então, poxa, você chega lá, final de semana, férias, todo mundo, jogador do Bahia, jogador do Bahia. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo termina nos prejudicando, porque você não tem hoje a estrutura que tem ontem, que diga, na minha época, não tem a estrutura que se tem hoje, né? De psicólogo, de acompanhamento, né? Então, eu me perdi nisso. Então, voltei até ao interior, agora nos anos 2000 e pouco, para tentar fazer um trabalho diferente no esporte. Quem foi o treinador que mais influenciou a sua carreira e por quê? Eu só tive como treinador, divisão de base, na época, Gilson Porto, né? Era Gilson Porto, o treinador, e Luciano Reis, o preparador físico. Então, muita história, né? Gilson Porto está marcado na história do futebol brasileiro. Foi o homem que fez o primeiro gol no Beira-Rio. E muita história, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Então, Gilson Porto. Você chegou perto de subir para o time profissional. Como foi essa experiência? Olha, depois dessa experiência que eu tive no Bahia, eu retornei para o meu interior, Conde, mas tinha uma tia que até hoje mora no Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, já com 17 e 18 anos. Chegando no Rio de Janeiro, o mecânico do meu tio conhecia alguém do Vasco. E eu fui fazer um teste no Vasco. E fiquei 30 dias no Vasco. Foi naquela época que estava fazendo reforma no São Januário, acho que 88. Né? E nós ficamos treinando lá em Xerém. Né? Tive o privilégio de treinar durante 30 dias lá com França, Sorato, Bismarck, William e outros e outros. E naquela época, né, eu já tinha saído daqui dessa maneira e não tinha condição. Então, o diretor da empresa que eu trabalhava era até português, me liberou 30 dias. Depois de 30 dias, ele disse, ó, você vai escolher, você vai jogar futebol ou você vai trabalhar. Eu, nessa época, já estudava, morava com minha tia e optei por estudar. Mas, coisa da vida, sou agradecido até hoje. Tudo que eu tenho em relação a amigos, a experiência de vida, eu agradeço ao futebol. Qual foi, Coelho? E qual foi, Coelho? Qual foi o jogador mais talentoso com quem você atuou na divisão de base? Tive vários, mas que não está mais entre nós, né? Uma grande
figura, Maílson, né? Maílson tinha um talento fora do comum, né? Batia na bola como ninguém, né? Você podia colocar ele de lateral ou de zagueiro, de cabeça de área, que ele dava conta de tudo. Então, na minha época de juvenil, Maílson. A sexta pergunta. Quais foram as maiores dificuldades que enfrentou para tentar se tornar jogador profissional? Olha, isso é uma história bem legal no sentido dessa pergunta, né? Você imagina que eu não comecei no início falando, você é um menino do interior, naquela época, né? Para sair para vir jogar no Bahia. Então, muitas coisas vão para sua cabeça antes de você não ganhar nada e não ser nada no futebol. Então, isso nos prejudicou muito, né? Através disso, me deu muita sabedoria. E quando chegou agora em 2016, um amigo meu se elegeu prefeito lá e eu retornei para lá para justamente tentar ajudar e que os talentos não passassem o que eu passei, que é o quê? Um apoio, mas um apoio em todos os sentidos, um apoio psicológico, né? Um apoio de dizer, olha, você tem que persistir mais, nada é fácil. Então, a maior dificuldade que eu tive foi um apoio psicológico, foi alguém que realmente dissesse, olha, chegou aí Marcelo Jorge, está jogando melhor que você, ganhou sua posição, mas você está aí, vamos lá, vamos continuar, vamos procurar seu espaço. Então, a maior dificuldade que eu tive foi justamente alguém para conversar sobre isso, alguém que encostasse junto de você e que lhe desse esse apoio no sentido de dizer, tudo tem condições, desde quando você persista, nunca desiste no primeiro tropeço. Vamos lá, sétima pergunta. Existe algum jogo ou campeonato que você nunca vai esquecer? Olha, existe, aí eu já não vou falar mais do Bahia, né? Nem daquela curta passagem pelo Vasco em termos de passar 30 dias lá treinando. Aí eu vou falar de Amador, né? Onde disputei o Intermunicipal pela cidade de Esplanada, sendo do Conde, e onde disputamos um grande campeonato também, tanto no Conde como Esplanada. E jogos marcantes. Um deles foi ser campeão na cidade de Esplanada pelo time do Em Cima da Hora, em cima do grande time esplanadense, né? Que se chamava CCE, que era um time do prefeito, o time de toda a cidade, e a gente era... Investimento alto, né? e a gente era do time do pequeno comerciante lá, de nome Luizinho, e onde a turma toda era do Conde, né? Onde fomos campeões lá em Esplanada. Então foi uma das partidas que mais me emocionou. E qual foi o placar, você lembra? 1-0, gol do grandioso Pedreirinha. Jogou então. Jogaço. Ou foi no segundo tempo ou no primeiro? O gol foi no segundo tempo. Aí, provavelmente no final, porque é jogão. Não, foi no meio do segundo tempo. Vamos lá para a oitava pergunta. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente na sua carreira no futebol? Sim, não teria desistido, né, do primeiro tropeço, né? Teria persistido para conseguir o objetivo, que naquela época era o que eu mais queria, ser jogador de futebol. Então, um recado que eu deixo para essa turma nova é que nunca desista, não só no futebol, mas de tudo na vida, né? Tudo você vai ter um tropeço, tudo você vai cair. E a grande virtude é você estar sempre levantando, sempre de cabeça erguida, com honestidade, e você vai vencer. Então, esse garoto que chegou na divisão de base do Bahia, do Vitória, de algum clube, que não foi aproveitado naquele clube, vá para outro clube. Tente, não desista, né? Que desde quando você chega lá, porque você tem algum potencial. E como na vida, no esporte também é a mesma coisa. De repente você está numa má fase, você não está bem fisicamente, psicologicamente, e de repente naquele momento você não deu tudo que tinha. Então não desista, esse é o legado que eu deixo para vocês. Show de bola. Até porque Kaká veio do banco e tanto outros jogadores que vieram do banco e não era nem relacionado e depois se tornaram grandes jogadores. Nós temos exemplo aqui de Edilson, que foi ser revelado no Guarani, e outros, né? Que chegaram e foram dispensados em clubes daqui da Bahia e chegaram em outros clubes e foram revelados. Então, é o que eu tenho a dizer a vocês, garotada. Não desista do objetivo de vocês. É normal um treinador não se agradar contigo, você está passando um momento, então não desista do que você quer. Vá em frente.
Vamos aqui para a nona pergunta. O que você faz atualmente e como o futebol influenciou sua vida depois dos gramados? Olha, essa é uma das melhores perguntas que você me faz, e eu sinto orgulho de responder. Por isso que eu citei anteriormente que eu sou grato ao futebol. Tudo que eu tenho, e tenho de experiência, de sabedoria e de comércio, veio através do futebol. Em 94, eu estava no Conde, retornando para o Conde, que minha família é de lá, estava estudando, né, e trabalhando quando foi construir a linha verde, né? E foi Gelson e Fernando Silva. Gelson, ex-goleiro do Vitória, Fernando Silva, que já não está mais entre nós, né, conhecido no futebol mundial, foi quem cometeu o pênalti em Pelé. E chegando no Conde, eles, né, foram fornecer refeição para essa Odebrecht, que na linha verde, e disseram: tem um menino que jogou no Bahia aí. Aí encontrei com ele lá, começamos uma resenha e nos tornamos amigos. Comecei a fornecer gado para eles, para matar lá, para fazer refeição. E daí Gelson me trouxe para cá, para um baba, onde hoje, Paulo, nós estamos jogando. Isso eu estou falando de 94. Olha, nós estamos falando de 32 anos. De 32 anos atrás. Onde eu vim com o Gelson e fomos jogar bola, que é justamente esse baba, só que era toda quarta-feira, lá no campo de Finado Zeda, que foi médico do Bahia. E onde eu tive o privilégio de conhecer o Zeda, de conhecer Zé Eduardo, né, de conhecer Sivaldo, né, e outros grandes atletas. Né? Hoje, como temos aqui Emo, depois vim conhecer a turma toda do futebol. Então, você chega e tinha um rapaz aqui chamado Juca, figura gente boa, que estava com um restaurante aqui, e restaurante Bate-Papo. Você, poxa, Coelho, por que você aqui no Conde tentando caranguejo, por que você não leva caranguejo para Juca? E daí, eu comecei a minha trajetória comercial. Eu tenho minha trajetória. Eu comecei minha trajetória comercial no ramo de caranguejo através disso. Então, através do futebol. Gelson me apresentou Juca, Juca me apresentou Jair, o cara do Bananas, me apresentou Paulo Leite, que era do Estação da Cerveja. E daí eu comecei minha carreira comercial de caranguejo e lambreta. Esses babas também conheci Van Dijk, conheci uma turma muito boa, né? Através do esporte, do futebol, como eu estou dizendo. E quando chegou em 2002, eu fui para o Belém do Pará, quando teve o problema do caranguejo. Chegando lá, Van Dijk estava lá. E já conhecia Van Dijk, liguei para ele me recebeu muito bem, abriu as portas para mim no Pará, me ajudou muito, né? Conheci Rodrigo, lateral direito, que estava lá também, a turma toda, Bebeto Campos. E quero dizer a vocês o seguinte, que o futebol, para mim, é quem me tornou o grande homem que eu sou, o grande filho, o grande pai. Tenho o privilégio de ter uma filha, né, que joga tênis desde 8 anos, teve um problema no pubis, chegou à quarta do Brasil, migrou para o beach tênis, hoje é a primeira da Bahia, Caroline Maria Santos de Oliveira, no beach tênis, e ter deixado esse legado para ela do esporte. Então, quero dizer a vocês o seguinte, o futebol foi que me deu tudo na vida, então sou agradecido mesmo não ter sido um jogador profissional, mas agradecido pelo que o futebol me trouxe como homem e como tudo. Obrigado, futebol. E vamos lá para a 10ª pergunta. Que conselho você daria para os jovens que sonham em entrar na divisão de base do Bahia e seguir carreira no futebol? Olha, é um privilégio hoje, né? Como foi desde a minha época e outros, né? Você conseguir ser da divisão de base do Bahia, né? Potencial que é o Bahia, né? Não deixando de ressaltar o Vitórias e outros clubes do Brasil. Nós falamos da gente aqui, Bahia e Vitória, né? Sabemos da estrutura do Bahia. O Vitória hoje melhorou muito também com a estrutura maravilhosa. O conselho que eu dou para todos é resiliência e, desde já, foco e objetivo. Hoje o futebol é muito físico. Então, primeira coisa, se cuidar e objetivo. Eu quero ser um jogador profissional e eu preciso não perder noite, eu preciso não me envolver em bebida, eu preciso não me envolver em outras coisas, né? No sentido de dizer,
eu quero ser um jogador profissional. E outra coisa, se você não consegue ser um jogador, mas você vai ser um grande cidadão. Hoje a formação que se dá de Bahia, de Vitória e de outros clubes, não é só formar o profissional, mas o cidadão. Então, você pegou resiliência e boa vontade. E nunca perder a esperança. Massa. Essa foi mais uma entrevista aqui na HP, aqui com os boleiros, atletas profissionais, né, também de de base, contar um pouco da história de cada um. Aqui você vai conhecer atletas que foram de de base, né, que tentaram se tornar profissional e não conseguiram, mas se tornaram grandes profissionais em outras áreas, no caso aqui de Coelho, e outros atletas também que se tornaram profissional também, às vezes é bem sucedido, às vezes também não é, mas o importante é você não desistir e seguir sua vida, né, seguir sua carreira. Aquilo que Deus lhe prometeu, vai cumprir. Valeu? Um abraço, obrigado, meu coelho. Não, sucesso aí para você nessa nova jornada. Grande Paulo. Um abraço e estamos aí. Tamo junto, valeu.